o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Durante todo o ano, várias campanhas de saúde chamam a atenção para os cuidados que devemos ter com sintomas e sinais de alerta que podem causar alguma doença. Neste mês, a campanha Julho Verde tem como objetivo chamar a atenção para um tipo de câncer pouco falado e pouco conhecido, mas que merece muita atenção. Mais de 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço devem surgir até 2025. Saiba como prevenir. A informação com Caroline Farias. A Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço realiza durante todo este mês de julho a 7ª campanha nacional de prevenção contra a doença. Em abril do ano passado, a Lei 14.328 oficializou o período como mês nacional de combate ao câncer de cabeça e pescoço. A campanha tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce, para evitar o crescimento no número de casos e também de óbitos em todo o país. É importante lembrar que o câncer de cabeça e pescoço traz consequências para a vida, como complicações na fala, respiração, alimentação, visão, audição e também cognição. Aqui no Ceará, todos os equipamentos de saúde abraçam a causa e juntos realizam a campanha de Julho Verde, que reforça a prevenção do câncer. A estimativa do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, é que pelo menos 40 mil novos casos sejam registrados da doença até 2025. Nas redes públicas de saúde, semanalmente são realizadas consultas e também cirurgias, sendo a mais comum a cirurgia de tireoide. O câncer de boca é a 5ª neoplasia mais frequente no homem aqui no país, e o câncer de tireoide é a 5ª entre as mulheres. Os cânceres de laringe, somados com os de boca, registram mais de 20 mil casos por ano. E é justamente pela quantidade de casos que a doença merece atenção. Com informações do Ceará Agora, Caroline Farias. E para esclarecer mais sobre a doença, o jornalista Beto Almeida conversa hoje com o médico cirurgião Dr. Francisco Bonfim. Jornalista Beto Almeida, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, então, ao Dr. Francisco Bonfim. Obrigado por nos atender, para nos dar esclarecimento e também aos nossos ouvintes, Dr. Bonfim, sobre esses casos de câncer de cabeça e pescoço. Eu vi aí os dados listados e os números, né, que a Carol nos falou. São 40 mil casos aí previstos aí entre 2023 e 2025. E eu pergunto para o senhor o seguinte: quantos casos já foram registrados de câncer de cabeça e pescoço aqui no estado do Ceará? Bom dia. Bom dia. Os cânceres de cabeça e pescoço aqui no estado do Ceará, todos os anos, eles somam aproximadamente 3 mil casos no total, contando câncer de boca, tireoide e de laringe, que são os principais tipos de tumores. O importante a entender é que, principalmente no caso do câncer de boca, de garganta e de laringe, esses pacientes eles continuam chegando aos consultórios médicos ainda em doença avançada. E um dos objetivos da campanha, além da prevenção, que é diminuir, conscientizar as pessoas sobre o tabagismo, etilismo, sobre o risco de infecção pelo vírus HPV, que é a causa do câncer de garganta, é que é muito importante também a conscientização de que quase qualquer pessoa dentro da população, não é porque não é fumante, não é porque não tem não tem o conhecimento que tem a tireoide, alguma coisa assim, que não tem risco de ter a doença. Então, o mais importante é que haja entendimento, a conscientização dos sintomas para que o paciente chegue mais cedo ao consultório médico, porque o grande problema, além do número, da quantidade de casos, é a mortalidade, que ainda é muito alta por causa da quantidade de pacientes que continuam chegando com doença avançada aos consultórios médicos. Doutor Bonfim, então nesse caso, quais são os principais sintomas, os sinais de alerta, vamos dizer assim, que a população deve se atentar? Isso. Tem que estar atento. A dificuldade para engolir, uma dificuldade nova para engolir, vai engolir um alimento, sente que alguma coisa trava ali atrás. Dificuldade para articular palavras.
Presença de feridas na boca que não cicatrizam, manchas brancas, manchas vermelhas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente, então uma rouquidão que fica e vai piorando, nódulos no pescoço, alandra, a íngua que possa surgir no pescoço sem uma causa aparente, e dor de garganta por mais de 2 semanas. E muitas vezes perda de peso sem uma causa explicável. Eu sempre digo também que a doença de cabeça e pescoço ainda é uma doença ainda do tabagista, do etilista e do homem com mais de 60 anos. E frequentemente existe uma cultura de que esse homem não quer buscar o serviço de saúde, não quer ser atendido, às vezes ele nunca quis fazer uma cirurgia. E é muito importante para as pessoas da família estarem atentos aos sinais e sintomas e o que possa estar acontecendo com esse paciente para trazer ele mais cedo a um serviço de saúde para ele poder fazer um tratamento. Uma coisa importante que o senhor fala aí é exatamente dessa prevenção precoce e a busca de tratamento. Mas, em caso de sintomas, por exemplo, onde é que procura atendimento gratuito, que eu estou falando isso, tanto na capital como no interior? Olha, gratuito, realmente assim, a rede, ela abre espaço pelos postos de saúde. O que eu acho que é muito importante também? Que os profissionais de saúde tenham um treinamento. E quando eu digo isso, não é só médico, não. Enfermeiro, odontólogo, agente de saúde, técnico de enfermagem, tem a capacidade de entender que aquilo dali pode ser um problema de cabeça e pescoço. Mas o atendimento gratuito, para o paciente ser recebido, tem vários serviços aqui em Fortaleza, como a Santa Casa de Misericórdia, o Instituto o Hospital Haroldo Joaçaba, tem atendimento no CRIO, que é um serviço particular, mas que tem uma parte de SUS, tem atendimento no HGF e atendimento no Hospital Valdemar Alcântara. Então, o Hospital das Clínicas também tem atendimento de cirurgia de cabeça e pescoço. Então, tem vários serviços em Fortaleza que fazem esse tipo de atendimento. Também tem no Hospital César Caos, que eu posso lembrar que tem serviço de cabeça e pescoço funcionando. Então, tem vários colegas, gente muito bem capacitada que pode receber esses pacientes e estabelecer o diagnóstico e o tratamento adequado. E lembrando que o tratamento não é só a cirurgia. Envolve também um tratamento multidisciplinar, tanto com oncologia clínica, quimioterapia, radioterapia, e também fonoterapia, com fonoaudiólogo, fisioterapia e nutrição. Doutor Francisco Bonfim, quando a gente trata, por exemplo, o senhor falou aqui, muitas opções na capital, para em busca de atendimento, no interior, as chamados hospitais regionais, tem alguma disponibilidade também para o público do interior? Tem excelentes colegas trabalhando nos hospitais do interior, principalmente na região do Crajubá, tem colegas no Crato, Juazeiro e Barbalha, e tem colegas também trabalhando em Sobral. Fora esses locais, não tem, mas assim, normalmente esses locais têm condições de receber a demanda do Ceará para poder tratar esses pacientes, pelo menos na parte de cirurgia. Com relação, o senhor fala, lógico, nós estamos aqui numa campanha que é chamada Julho Verde, especificamente para essa campanha, para chamar atenção para os casos de câncer de cabeça e pescoço, tem alguma ação específica que esteja sendo realizada nas unidades de saúde para disseminar mais essas informações durante esse mês de julho, por exemplo? É a campanha de divulgação. O que eu costumo dizer é que o Julho Verde para a gente é o ano todo, certo? Existe muita atividade, se você ter ideia, só de cirurgia de cabeça e pescoço em 2 hospitais grandes aqui de Fortaleza, só em 2 já acontecem mais de 3 mil por ano. E essa campanha ela tem que durar o ano todo como conscientização. Nós temos as atividades dentro do hospital, mas ainda lidamos muito com o problema o problema tanto do vício, né, que o tabagismo leva à doença, mas também com o diagnóstico, com a necessidade do diagnóstico precoce, que nos atrapalha tanto. Então, é algo que a gente sempre prega aqui, a campanha dura o ano todo para a gente, né? Então, mas nessa época do ano a gente gosta de reforçar. O senhor é um médico, a sua especialidade é cirurgião de cabeça e pescoço. Naturalmente eu pergunto para o senhor o seguinte, para quem sente algum sintoma ou quer de repente fazer uma consulta, necessariamente tem que ser um médico especialista em cabeça e pescoço ou pode procurar um médico, um clínico geral, por exemplo? Não. Um clínico geral pode fazer o diagnóstico do problema. Existem exames que são simples, por exemplo, a laringoscopia, que é um exame que, apesar de necessitar de um aparelho, é relativamente simples, não é complexo como a endoscopia ou uma colonoscopia. Eu sempre digo que o câncer de boca é um câncer fácil de diagnosticar, porque basta uma fonte de luz e abrir a boca do paciente. Porém, é preciso treinamento para tentar identificar e uma conscientização de que aquilo dali pode ser um problema para o paciente. O importante é que um clínico geral,
um odontólogo, às vezes um profissional de enfermagem, examinar esse paciente, perceber que tem ali uma doença e encaminhar esse paciente para um especialista em cirurgia de cabeça. A biópsia de boca, a biópsia de garganta é relativamente simples, mas é necessário um suporte para poder estabelecer o diagnóstico. É um tratamento oncológico, então precisa de serviço de patologia, precisa de um serviço, às vezes, de cuidados paliativos, precisa de um acolhimento inicial para esse paciente. Daí a necessidade do suporte multidisciplinar das equipes de saúde. Doutor Bonfim, e para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo que é muito esclarecedor, tem uma dúvida aqui de ouvintes perguntando, por exemplo, se o excesso de uso da voz, a voz muito alta, você usar a voz equivocada, errada, e até o consumo de bebidas muito quentes ou no extremo muito geladas, se isso também pode influenciar o surgimento de alguns casos, por exemplo, de câncer de boca, alguma coisa do tipo, ou não tem relação? Bom, quanto ao uso da voz, não. Mas, porém, tem que aprender a usar a voz. Sempre eu digo que quem utiliza muito a voz tem que aprender o tom de voz correto, quem é professor, todo político, tem que aprender a usar o tom de voz, é importante, é um conceito com fonoaudiólogo. Quanto à bebida alcoólica, tem relação com câncer de boca, sim. Para você ter uma ideia, até os enxaguantes bucais que usam álcool, hoje eles estão nos olhares das empresas de saúde pública, do sistema de saúde público, por causa do risco de câncer relacionado ao álcool do enxaguante bucal. Quanto às bebidas quentes, a bebida gelada não, mas a bebida quente, é muito conhecido a incidência de câncer nos locais onde se toma bebida muito quente, como por exemplo no Rio Grande do Sul, que toma um chimarrão quente. Então, muito cuidado ao ingerir bebidas muito quentes, porque pode causar uma lesão. Entendi, doutor Bonfim. Eu agradeço então aqui os seus esclarecimentos, a sua entrevista e que chama a atenção para todos os cearenses para que façam a prevenção, para que se cuidem em relação a esses casos de câncer de pescoço. E eu quero agradecer aqui a sua presença e dizer muito obrigado ao senhor por todo o esclarecimento dado a essa campanha Julho Verde. Um bom dia então.